Autódromo de Goiânia, teve uma corrida de 12 horas. E eu corri com um amigo meu que chama Pedrão, e num Opala que todo mexido, né? Aqueles Opala que não podia mexer, mais mexido do que... E sem experiência nenhuma de corrida longa, largou a corrida, eu já vinha malhando o carro de tudo que é maneira, né? Então, logicamente, depois de 2 horas de corrida, acabava os freios, tinha que trocar as pastilhas, aí depois quebrou o seletor do câmbio, depois quebrou uma peça da barra estabilizadora, e, logicamente, ele não tinha nenhuma peça de reserva com a gente. Mas um dos nossos amigos parou o carro, o Catanhede parou o carro, que era um amigo de Brasília também, parou o carro dele atrás dos boxes e foi assistir a corrida. E toda vez que ele precisava de uma peça, a gente ia lá, desmontava do carro dele e montava no carro da gente. E era um Opala também. Então, você imagina, quando acabou a corrida, a gente tinha dois carros acabados, porque o nosso estava todo destruído, o outro não tinha nenhuma peça. Um ano muito difícil, um ano que eu puxava o carro de corrida numa Kombi e fazia o campeonato. O campeonato começou em Goiânia, Brasília, depois foi para São Paulo, depois foi para Tarumã, Cascavel e São Paulo de novo. E uma história muito engraçada que eu tive, de Tarumã para Cascavel, o motor da Kombi fundiu. Então, não tinha o que fazer, né? Era arrancar o motor na estrada, arrancar o motor da Kombi na estrada, arrancar o motor do Super V, botar na Kombi, viajar até Cascavel, tirar o motor da Kombi e botar no Super V. Então o motor basicamente era a mesma coisa, era mais comprimido e tudo, mas o motor era Volkswagen, então não mudava muito. E em Cascavel eu ganhei a primeira corrida de Super V. Na corrida de São Paulo eu perdi, meu pai morreu, isso me abalou muito, mas a vida tinha que continuar e bola pra frente. Era muito preocupado comigo porque eu fui o único filho que não me formei, né? Então todos eram formados, inclusive meu pai foi muito engraçado. No testamento dele, ele deixou tudo pra mim e não deixou nada pros meus filhos, pros meus irmãos, né? Porque meus irmãos eram todos formados e eu era um mecânico, né? Eu estava estudando, mas... Mas seu pai não viu você ser campeão? Não, meu pai não viu nem eu correr. Não viu você correr? A gente foi jogar no avião, acho que carta ou dado. Você falou que você nunca mais jogou desde que seu pai morreu. Boas lembranças, não? Ótimo. Não, negócio de jogo eu não gosto, não. Não gosto de jeito não. Ainda mais que meu pai gostava muito de jogar gamão. Eu trapaceava no gamão. Esse foi o ano que eu praticamente vim morar em São Paulo. Morar é uma palavra difícil de falar. Eu quase morava, né? Eu morava num hotel que chamava Hotel Boa Viagem, em frente ao aeroporto. Então eu tinha que dormir depois das 10 e acordar às 6 da manhã, porque a primeira aterrissagem que davam naqueles Boeing ali, você acordava na hora. O hotel era tão ruim, que quando meus amigos vinham me buscar para qualquer programa, eu mudava de hotel, eu ia para o hotel vizinho, eles me pegavam no hotel do vizinho, né? Se você ganhar esse campeonato esse ano, nós vamos arranjar patrocinador para você, patrocínio para você ir para a Europa correr de Fórmula 3. Isso para mim era uma coisa que é impossível, porque já saí de Brasília para chegar em São Paulo, arranjar um patrocínio em São Paulo e conseguir bater os paulistas, para mim já era uma coisa do outro mundo. Agora sair do Brasil e para a Europa, correr de Fórmula 3, você não pode imaginar as dificuldades que... Eu não poderia imaginar as dificuldades de poder existir nisso. Então
E tinha um medo maior do mundo de acontecer. E dezembro de 76, a grande aventura começou. Cheguei na Inglaterra, em Gatwick. Gatwick, para mim, parecia dentro de casa, porque o Chico já me explicou tudo. Você vai sair da alfândega, você vai virar à direita, aí você vai entrar numa salona enorme, que você vai ver o horário do trem para Londres. Então, aquilo era uma confiança. Imagina se eu não sei aquilo, eu não saía daqui. Eu fui para March para comprar o carro ou fazer o contrato para correr pelo time March. Eu fui recebido tão friamente lá, no negócio, você corre, você tem 19 corridas, você não pode testar, você tem 2 testes, isso, aquilo, você paga, você vem aqui na hora das corridas. Aí eu falei, não vou fazer isso não. E comprei o carro. Eu compro o carro, depois resolvo o que eu vou fazer. E fui para a Itália comprar os motores. Na Itália eu fui muito bem recebido pelos italianos. Pelos irmãos Pedrazani, que eles fazem os motores da Fórmula 3 até hoje. E com os Pedrazani, eles me mudaram a ideia. Por que você não vai fazer o campeonato europeu, morar aqui na Itália, isso, aquilo? Faz o seu time, contrata um mecânico italiano, compra um caminhãozinho velho e faz o campeonato europeu. Agora, eu não imaginei na época os problemas que ia acontecer comigo, que ia surgir pro meu lado. Porque eu fiz um campeonato que foram 16 corridas em 15 circuitos diferentes, em 12 países diferentes. Então eu viajei toda a Europa num ônibus 3/4, que tinha metade, tinha onde eu morava. Eu passei 8 meses morando nesse ônibus, a outra metade era a garagem do carro, era onde tinha os pneus, as partes de reposição e tudo. E com esse ônibus eu atravessei a Europa de cima para baixo, de baixo para cima, 10 vezes. Da Suécia à Sicília, da Áustria até Madrid. Então eu fiz a Europa inteira viajando nesse ônibus. E 1000 problemas de alfândega, problemas de motor do ônibus quebrar. Então, no fim, eu já estava um esperto em motor diesel, eu já estava um esperto em furar fila em alfândega, em passar por... Para você ter uma superioridade muito grande, você tem que aprender muito do carro, você tem que descobrir coisas que os outros não descobrem. Por exemplo, no meio do campeonato, eu descobri que andava com a pressão de pneu nas pistas de alta, andava com a pressão de pneu muito mais alto, o carro era muito mais estável e andava muito mais na reta. Então, como é a lei se você descobre uma coisa, no outro dia está todo mundo usando, então a maneira de não deixar ninguém saber era envenenar os calibradores de pneu. Então a gente desmontava os calibradores, então eu vivia lá 16 libras, a gente empenava os ponteiros até 20, ou vice-versa, com 20 libras até 16 libras. Então eu nunca ia descobrir isso, calibrar sempre os pneus na frente de todo mundo. Então era uma maneira. Mas esse é um dos truques. Nós fizemos várias coisas para ter sempre o carro um pouquinho melhor do que de todo mundo. E foi o ano que eu consegui dominar a temporada. Eu de 19, 20 corridas que eu fiz, eu ganhei 13, ganhei 7 corridas seguidas. E deixei o campeonato no meio do ano já pelos convites que eu tive para ir para a Fórmula 1.